Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista. E Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, doem sem cobrar. Até aqui, palavra do Senhor. Jesus andava entre as pessoas mais pobres e esquecidas daquela sociedade, esquecidas tanto pelo poder religioso quanto pelas autoridades políticas, que exploravam e ignoravam o seu povo. Ele mesmo era um nazareno, nascido em Belém, mas cresceu em Nazaré, que ficava na periferia de Israel. Ele mesmo cresceu com poucos recursos do trabalho de carpinteiro de José. Mesmo andando com pessoas abandonadas o tempo todo, ainda assim, Jesus continua se compadecendo, tendo compaixão das pessoas. No versículos 36 ouvimos que andando entre elas, Jesus ficou com pena, ou em outra tradução, se compadeceu, teve compaixão, porque estavam aflitas e abandonadas como ovelhas sem pastor. Diante dessa constatação, Jesus não vê outra alternativa do que enviar os seus discípulos para ir ao encontro dessas ovelhas perdidas, ovelhas que estavam abandonadas e aflitas. E ele dá aos discípulos autoridade para fazer o que o próprio Cristo fazia. Os envia para as ovelhas de Israel. Aqui é um componente que pode nos confundir ou intrigar. Por que só para o povo de Israel? A gente não tem aqui condições de aprofundar, mas é possível dizer com certeza de que Jesus ainda confiava no seu povo, no povo no qual ele nasceu. Porque o povo de Israel conhecia a Deus há tanto tempo, poderia entender claramente a proposta e a mensagem de amor que Jesus trazia e poderia então ser luz para todo o mundo. Jesus explica: a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Sabemos que isso não aconteceu, não é verdade? As pessoas viram, ouviram, mas não entenderam o que Jesus dizia e continuaram suas vidas como se o próprio Deus não estivesse andando entre elas. Em Mateus 28, nós lemos que Jesus envia os discípulos por todas as nações. E deste modo, ele inicia um novo momento da presença de Deus nesse mundo que chega até nós hoje. Também nós, gente querida, recebemos a graça de Deus sem pagar e somos enviadas e enviados a dar sem cobrar. O que nós podemos fazer? Há muitas pessoas nesse mundo aflitas e abandonadas como ovelhas sem pastor, sem saber o que fazer
ou mesmo sem conseguir sentir o amor de Deus por terem sido ensinadas que o Deus que cremos é um juiz vingativo e condenador. No contexto em que nós vivemos, temos uma tarefa grande de anunciarmos a graça amorosa de Deus. Nesse nosso mundo, há muitas pessoas que, como aquelas que estavam junto de Jesus, também estão abandonadas por um sistema político e religioso que as oprime, que as exclui, que tira o que elas têm e as deixam à sua própria sorte. A colheita é grande e os trabalhadores e trabalhadoras são poucos. Talvez nós nem nos demos mais conta da importância que a graça de Deus tem para esse mundo, até ouvirmos da boca de alguém como a graça transformou a sua vida. Vocês conseguem lembrar como é que era antes? Vocês lembram como é que era a vida de vocês antes de terem esse encontro com a graça libertadora de Jesus Cristo? Para algumas e alguns de nós faz tanto tempo que nós ouvimos falar sobre um Deus libertador, que talvez a lembrança da opressão da lei nem seja mais tão presente nas nossas vidas. A graça continua sendo transformadora e libertadora para todos e todas nós hoje, como foi quando a sentimos pela primeira vez. Há muita gente, sim, precisando conhecer o amor de Deus, precisando viver e experimentar a sua misericórdia e o seu cuidado. O que nós podemos fazer? Como é que nós podemos ser uma igreja mais presente em São Luís? Nós já experimentamos muitas ações de missão e de diaconia para falar da graça e para mostrar a graça e para animar pessoas desamparadas a conhecerem a Deus com a leveza e gratidão como nós o conhecemos. Mas as pessoas estão cansadas e sempre de novo eu ouço: fulano está cansado de igreja. A ciclana já não pode mais nem ouvir falar de igreja porque tem medo de se sentir e ser oprimida de novo. E muitas pessoas já foram tão feridas, tão humilhadas e tão exploradas dentro das igrejas que não querem mais nem saber falar do nome igreja. Então, gente, há sentido para fazer o que nós estamos fazendo aqui? Sim, eu confio que há. Porque o Evangelho é vivo, e o Evangelho é transformador, e ele é maior do que todas as formas de opressão e de mentira deste mundo. Vamos pensar de modo bem prático agora, nós que estamos aqui reunidas e reunidos em culto. Todo mundo diz, na verdade, não tenho tempo. Alguém aqui não disse isso essa semana? Não tenho tempo, estou sem tempo, que correria. Parece ser a frase mais presente nos nossos dias, nos dias atuais. O que aconteceu com o nosso tempo? O que nós fazemos com o nosso tempo é uma questão de escolha. O que nós fazemos com o nosso tempo é uma questão de escolha. O tempo não diminuiu. As possibilidades do que nós podemos fazer com ele é que aumentaram com tantas transformações da nossa sociedade. E assim também aumentou o nosso desafio de administrarmos o nosso tempo de modo a ter tempo, de termos tempo para fazer tudo o que é importante. Cada dia que nós vivemos é o reflexo das escolhas que nós fazemos e das prioridades que estamos dando. Todo mundo pode ter tempo para ler a Bíblia todos os dias, para fazer sua oração e devoção, para sentar com a família e ter um momento de partilha e comunhão, para servir a Deus com os dons que ganhou
de graça. Temos, porém, que escolher diariamente dedicar parte desse nosso tempo para celebrar a graça de Deus. Uma das formas de fazer isso é através da igreja. Na próxima semana, nós vamos ter eleição do presbitério. Que tal você, que é membro da igreja, colocar os seus dons a serviço da gestão da comunidade? Tudo que nós, como igreja, como comunidade, fazemos passa pela decisão de uma equipe, de um grupo de pessoas que se dedica parte de seu tempo para a igreja dessa forma. Nós podemos ser uma igreja mais presente em São Luís, para as pessoas, para as ovelhas abandonadas e aflitas? Sim, eu repito, nós podemos. Temos um anúncio poderoso da graça de Deus e temos a incumbência e a autoridade dada pelo próprio Cristo para fazer isso. Para você que está me ouvindo, Deus está dizendo: a colheita é grande e os trabalhadores e as trabalhadoras são poucos e poucas. Vem servir com alegria, compartilhando a misericórdia e o amor de Deus que Ele te deu de graça. Vem viver os teus dons com gratidão e alegria. Vem e vai para o mundo, olhar com amorosidade e com um olhar de cuidado que Jesus Cristo olhou para nós e nos envia para olharmos para aquelas pessoas que pouco ou nada têm. Vem e vai. Oremos. Bom Deus, dá-nos a coragem e bom ânimo para celebrarmos com júbilo e servirmos com alegria. Em nome de Jesus Cristo amado, nosso Senhor e Salvador nosso. Amém.